Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no capítulo número 10 de Atos. E o título da mensagem é O Centurião Cornélio. Atos 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, e tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos, e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo,
e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estranhos, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamem comum ou imundo. Vamos repetir a leitura desse versículo. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, surimi canturianda alabaia. Aleluia, Pai, oh glória. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar. Ele vindo te falará. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Aleluia, Pai. A palavra que este enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão,
Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém, Jesus, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nós vejamos aqui, irmãos, que o povo ficaram maravilhados, né? Pelo poder e a graça de Deus que o Senhor dera e usara a Pedro e caiu sobre eles, né? Todos foram cheios do Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo e com fogo naquele momento, né? Coisa linda, coisa maravilhosa, né? É coisa de Deus, irmãos. Deus faz essas coisas exatamente para confundir os grandes, os fortes, os poderosos, né? Deus faz isso. Ele usa os pequenos, né? Aquelas pessoas simples, humildes, que recebem a palavra de Deus com alegria, que recebem com bom grado, que come, que se alimenta da palavra de Deus. Não tem jeito, irmãos, e assim aconteceu que esse povo todo na casa de Cornélio foi coisa linda, maravilhosa. E Pedro chegando ali, cumpriu-se ali a justiça de Deus na vida de Cornélio e de todos aqueles que com ele estavam ali ouvindo a santa palavra de Deus que saía da boca de Pedro. É coisa linda, é coisa grande, é coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos já passar de imediato aqui para as referências, para que nós possamos ajudar um pouco mais no nosso entendimento de todos nós, né, irmão? Amém? Atos 10, 19 a seguir. Disse-lhe o Espírito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. O Espírito Santo deseja a salvação de todas as pessoas. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pelo fato de os apóstolos terem recebido o Espírito Santo, eles também desejavam a salvação de todas as pessoas. Intelectualmente, no entanto, não compreendiam que a salvação já não se restringia a Israel, mas que agora abrangia todas as nações. Versos 34 e 36. Foi o Espírito Santo que alargou a visão da igreja em Atos. Ele é a força da obra missionária e o que dirige a igreja para novas áreas de testemunho. Atos capítulo 8, versículo 29 ao 39. Atos capítulo 10, versículo 19. Atos capítulo 11, versículo 11 e 12. Atos capítulo 13, versículos 2 e 4. Atos capítulo 16, versículo 6. Atos capítulo 19, versículo 21. O derramamento do Espírito e a compulsão, a missão, sempre andam de mãos dadas. Confira em Atos 1, versículo 8. Mesmo hoje, muitos crentes anelam a salvação do seu povo, sem, porém, compreenderem plenamente o propósito do Espírito Santo para as missões mundiais. Ver Mateus, capítulo 28, versículo 19, nota. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Versículo 10, 34, está escrito: Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia, Pai. Mas que lhe é agradável que aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra
que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem nenhuma nação ou raça predileta, nem favorece qualquer indivíduo por causa da sua nacionalidade, linhagem ou posição na vida. Confira em Tiago, capítulo 2, versículo 1. Deus favorece e aceita aqueles entre todas as nações que abandonam o pecado, creem em Jesus Cristo, temem a Deus e vivem retamente. Versos 35. Confira em Romanos capítulo 2, versículo 11. Todos aqueles que perseveraram neste modo de vida permanecerão no amor e no favor de Deus. João capítulo 15, versículo 10. Atos 10, 38. Curando a todos os oprimidos do diabo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Aleluia, Pai. Pedro continua dizendo: com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Senhor Jesus diz na tua palavra que nenhum daqueles que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então, independente, né? Raça é humana, irmãos. A Bíblia, quando fala raça, só existe uma raça em toda a face da terra. Raça humana. Tá bom, irmãos? A única raça que existe na face da terra chama-se raça humana. Tá bom? Tá? Glória a Deus. E Jesus, né, não faz acepção de pessoas. E ele afirma: todos aqueles que vêm a mim, todos aqueles que meu Pai enviarem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Por isso Jesus disse que nós, quando fôssemos perseguidos em uma cidade, nós fugimos para outra, né? Nós quem? O servo e a serva de Deus, que leva a preciosa semente andando e chorando, né? Para que nós fujamos para outra. Quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. Eu vos digo que vós não conseguirá, né, pregar em toda a face da terra onde tem ali um israelita antes da vinda do Filho do Homem. Por isso, em todas as nações existem israelitas precisando ouvir a santa palavra de Deus. Em todos os continentes, em todos os 5 continentes, né? E em todos os 184 países da face da terra, né? Em todos eles existem um israelita necessitando ouvir a santa palavra. É como as estrelas no céu, né? A gente olha, contempla o céu numa noite de céu claro, né? Céu limpo, né? Aonde a nossa vista alcançar, existe uma estrela ali brilhando, né? Umas com mais brilho, outras com médio, outras com menos, mas existem nos 4 cantos do céu. Assim também é na terra, porque assim o Senhor o quis, assim o Senhor o desejou, assim o Senhor o fez, né? 10:38 de Atos, curando a todos os oprimidos do diabo. Ver o estudo, poder sobre Satanás e os demônios. Página 1466. O homem de Deus, o homem ungido de Deus, o homem batizado nas águas correntes, o homem batizado com o Espírito Santo e com fogo,
homem que anda segundo a santa palavra de Deus, rigorosamente segundo a santa palavra de Deus, ele tem poder sobre o diabo e sobre Satanás. A palavra de Deus afirma isto, né? Curando a todos os oprimidos do diabo. Ver o estudo, poder sobre Satanás e os demônios. Página 1466. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Atos 10:44. Caiu o Espírito Santo sobre todos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, né? Aleluia, Pai. Só para a gente voltar um pouquinho para os irmãos ver e lembrar que palavra foi a que Pedro disse, que houve ali toda aquela multidão que estava na casa de Enéas, de Cornélios, foram juntamente com ele batizados, né? Louvado seja Deus, né? E a palavra que Pedro dizia era porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, e depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Caiu o Espírito Santo sobre todos, né? A família gentia de Cornélio ouve e recebe a palavra com fé salvadora. Versos 34 ao 48. Atos capítulo 11, versículo 14. Aleluia, Pai. Primeiro, Deus imediatamente derrama sobre ela o Espírito Santo. Verso 44. Como seu testemunho de que creram e receberam a vida regeneradora de Cristo. Confira nos versos Atos capítulo 11, versículo 17. Atos capítulo 15, versículos 8 e 9. Segundo, a vinda do Espírito Santo sobre a família de Cornélio teve o mesmo propósito que o dom do Espírito Santo para os discípulos no dia de Pentecostes. Confira nos versos Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 2, versículos 4. Esse derramamento do Espírito Santo é a obra de Deus na regeneração do pecador, mas sua vinda sobre eles para revesti-los de poder. Note as palavras de Pedro posteriormente, ressaltando a semelhança entre essa experiência e a do dia de Pentecoste. Atos capítulo 11, versículo 15 ao 17. Terceiro, evidentemente é possível uma pessoa ser batizada no Espírito imediatamente depois de receber a salvação. Verso 46, nota, confira verso 11, 17. Né? Essa explicação de Pedro aqui, né? Evidentemente é possível uma pessoa ser batizada no Espírito Santo imediatamente depois de receber a salvação. E quando é que o homem recebe a salvação, irmãos?
É quando o homem confirma a justiça de Deus descendo as águas batismais, né? Desceu as águas batismais, ele está pronto para ser batizado no Espírito Santo. Pode ser imediatamente, pode demorar um pouco mais, tudo depende de Deus e da sua santíssima vontade. A forma que andemos ou andamos diante de Deus, isso pode acelerar o processo, né? A forma que andamos diante de Deus, com retidão diante de Deus, né? A nossa santificação de corpo, alma e espírito, isso pode acelerar, né, ou postergar o processo no batismo no Espírito Santo, de acordo com o desejo do coração de cada um, de cada servo, né, de cada discípulo, de cada irmão e cada irmã, de cada homem e cada mulher, de cada senhor e de cada senhora, né, dependem disso, né. Primeiramente, nós precisamos alcançar a salvação do Senhor descendo as águas batismais. Aí, a partir daí, pode ser imediatamente após o batismo nas águas, no mesmo momento, mas pode protelar um pouco mais, né? Tudo depende de Deus e da sua santíssima vontade. Quem batiza o homem no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é Jesus. É Ele quem batiza, é Ele que detém este poder. Mais ninguém, mais nenhum outro, né? A mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra, né? Eu sou, e comigo não há outro, disse Jesus, né? A minha glória eu não darei a outrem. Este poder, esta glória é somente do Senhor Jesus, da Todo-Poderoso, do Senhor Jeová dos Exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos santos profetas que foram antes de nós. O eu sou, o Deus de Israel, o meu Deus. Ninguém pode dizer eu sou, somente Ele é. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O dom do Espírito Santo, Atos 10, versículo 45, está escrito no Atos 10, versículo 45, e os fiéis que oraram, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, né? Esses irmãos que foram com Pedro, irmãos, de Jope para Cesareia, eram irmãos crentes, varões valorosos, temente a Deus, que foi com Pedro, né? Nenhum servo de Deus leva para uma missão importante assim pessoas fracas na fé. Leva junto com ele sempre pessoas fortes na fé para o ajudarem em toda e qualquer circunstância, porque o Senhor Jesus diz na sua palavra aqui: o cordão de 2 dobras ou de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Por isso o homem leva sempre com ele varões valorosos, né, temente a Deus, né, exatamente para que possa enfrentar tudo que tiver pela frente, como se diz o mundo, enfrentar o que deve né? E eles foram com Pedro, e chegando lá, após a pregação da palavra que Pedro pregou, né, foram cheios do Espírito Santo. E eles ficaram admirados de ter acontecido esse acontecimento também com aquelas pessoas, né? E aqui a palavra explica, né? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? Atos 10, 45, né? E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os que eram batizados, né? Já tinha recebido, né, o sinal da circuncisão, né? Que naquele tempo é uma incisão cirúrgica que era feita a todo homem e toda mulher que recebiam, né? Eram da circuncisão, né? Após Jesus, essa circuncisão saiu do local que era antigamente e passou para o coração, através da graça de Deus, da graça que Jesus, da graça regeneradora, a graça salvífica, salvadora de Jesus, né? Glória a Deus, Jesus, né? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em outras línguas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O dom do Espírito Santo para uma abordagem das dimensões principais da atividade do Espírito Santo na vida do crente. Ver o estudo, a doutrina do Espírito Santo, página 1639.
Aleluia, Pai. O dom do Espírito Santo para uma abordagem das dimensões principais da atividade do Espírito Santo na vida do crente. Ver o estudo, a doutrina do Espírito Santo, página 1639. Atos 10, capítulo 46. Os ouviram falar em línguas. 10:46 está escrito o seguinte, irmãos. Aleluia, Pai. Porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Os ouviram falar em língua. Pedro e os que o acompanhavam consideravam o falar em línguas mediante o Espírito como o sinal convincente do batismo no Espírito Santo. Isto é, assim como Deus confirmou o acontecimento do dia de Pentecoste com o sinal das línguas. Atos capítulo 2, versículo 4. Ele faz com os gentios no lar de Cornélio falarem em línguas como um sinal convincente. Para Pedro e os demais crentes judeus, ver o estudo, o falar em línguas. Página 1631. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por que, irmãos? Aleluia, Jesus, Exatamente porque, irmão, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados, esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Deus faz essas coisas, irmãos. Isso não é comum acontecer, mas Deus fez ali naquele momento, porque Deus via o coração de cada uma daquelas pessoas, a sede e a fome com que comeram a santa palavra de Deus. Estavam ali sob o telhado de Cornélio, aquele varão valoroso, temente a Deus, do qual o anjo lhe apareceu e disse para ele, as tuas orações, os teus jejuns e as tuas esmolas subiram para memorial diante de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?